Senhor General João Afonso Bento Soares, entidades presentes, caros conterrâneos, vamos iniciar esta cerimónia junto do monumento e, para compreendermos o que temos presente, eu vou fazer uma memória descritiva deste monumento aos combatentes do ultramar. O monumento, que se encontra fixado nesta rotunda à entrada de Penamacor, tem como objetivo homenagear todos os combatentes da Guerra do Ultramar. A expressão artística proposta pelo autor assenta no uso de materiais sólidos, granito e ferro, que de igual modo representam a dureza do tema em questão, como foi esta Guerra do Ultramar. O plinto, ou seja, a peça sobre que assenta o monumento, é triangular e representa as três forças armadas: Exército, Aviação e Marinha. O alçado, na sua projeção vertical, é composto por 13 lajes rasgadas com os respectivos mapas que representam Angola, Moçambique e Guiné. Nas placas fronteiriças a cada província estão os nomes que deram a vida pela pátria, independentemente do posto que tinham, ou da respectiva força armada a que pertenciam. Os nomes dos que morreram em combate estão colocados por ordem alfabética. A alegoria, isto é, a obra de arte que representa a ideia abstrata do autor, na forma de chama, tal como o fogo das armas, em ferro policromado, com as cores da bandeira nacional, pretende coroar a coragem e a fé dos combatentes. Os três focos de luz significam o trio Deus, Pátria e Família, valores tradicionais ainda hoje atuais, que imprimem à obra a imortalidade da justa homenagem. Os espaços vazios, entreabertos nas lajes, lembram as consequências físicas e psíquicas que ainda hoje estão presentes em combatentes desta guerra. Para terminar, vou dizer o nome da escultura. Foi denominada Três Faces. Material, granito e ferro policromado. Este monumento é obra do mestre Eugênio Macedo. Passaremos de seguida à bênção do monumento pelo nosso arcipreste de Penamacor, Padre Dr. Manuel Ribeiro Toscano. Do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, faz maravilhas em favor do seu povo. Que Ele esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Deus, Pai Santo, que por amor criastes o homem à vossa imagem e semelhança, e nunca o abandonais, mas antes o protegeis e defendeis nos momentos difíceis da vida. Dignai-vos abençoar hoje este monumento que simboliza e honra aqueles que no nosso concelho deram o melhor de si mesmos no sublime cumprimento do seu dever
de serviço e amor à pátria nos territórios de além-mar. Aos que chamastes para vós, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. O Sr. Cipreste vai benzer o monumento. Em seguida, vamos ouvir a mensagem do Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Sr. General Joaquim Chito Rodrigues. Senhor Presidente da Câmara, Penamacor, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor General, Presidente da Comissão de Honra do Monumento, Senhores de Estado de Estado, Minhas Senhoras, caros combatentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido, quer pelo Sr. Presidente da Câmara, quer pela Comissão de Honra, para que aqui estivesse presente o Presidente da Liga dos Combatentes. Para muitos de vós será uma interrogação saber o que é isso da Liga dos Combatentes e porque me encontro aqui eu hoje. Represento uma instituição secular que arranca das terras da Flandres, de Moçambique e de Angola no princípio do século XX, onde correu sangue português, como correu por aqui, terra de Vamba, pátria de Vambas e dos Godos e dos Sanchos primeiros e dos Gualtimpais e daqueles que se bateram e necessitaram de construir um castelo para defender as fronteiras do país. Esses são combatentes de Portugal, do ultramar e do mundo inteiro. E a Liga dos Combatentes, instituição secular que representa e sente e vive esses dois grandes valores, que é a promoção da história, dos valores pátrios, dos símbolos nacionais, da honra aos mortos, numa perna ou num braço para lutar por eles, e na outra perna ou no outro braço a solidariedade, o apoio mútuo para com os mais desfavorecidos, para com os mais vulneráveis, para os combatentes sem abrigo, para os combatentes mutilados, gaseados e suas famílias. Esta instituição que nunca fechou a porta desde que foi inaugurada com estes objetivos, fosse qual fosse o governo que nos dirigisse, fosse qual fosse a religião que muitos de nós veneram. Nunca fechou as portas, porque estes dois valores servem o mais íntimo dos sentimentos de qualquer português. Eu sou beirão como vós, nasci ali mais abaixo, em Castelo Branco. Eu sei o que é o Portugal profundo e sei o que é sentir que a partir de hoje temos um monumento que eu espero que não seja apenas pedra dura, mas que seja um monumento vivo,
onde os avós tragam os seus netos ou os seus filhos e expliquem porque o Sr. Presidente da Câmara decidiu fazer aqui e neste local este monumento, assim como muitos municípios espalhados pelo país inteiro e nascidos da profundeza do sentimento do povo português, umas vezes, ou por orientação da própria Liga dos Combatentes, outras vezes, estão espalhados pelo país. Mais de centena e meia de monumentos que ficarão para a história, marcando um período difícil daqueles que se bateram ao serviço de uma política de então, como aqueles que se batem hoje ou bateram ao serviço da política de hoje, no Iraque, no Afeganistão, na Bósnia, no Kosovo, na Somália, em Timor, são os mesmos portugueses e que estão aqui representados. Este monumento, a leitura deste monumento, deverá ser feita por cada um de nós. Não representa qualquer perda, ainda que o escultor assim o defina por vezes. Para nós representa, ali estão representados 3 dos filhos que Portugal criou no mundo: Angola, Moçambique e Guiné, assim como criou outros filhos que hoje são nossos irmãos. Isto é a história de Portugal. Por isso, eu represento e faço um esforço para representar o sentimento de centenas de milhares de portugueses e na Liga dos Combatentes milhares e milhares e milhares de cidadãos que se unem segundo este sentimento e se inscrevem na Liga dos Combatentes por uma mera cota de 18 euros por ano. Para quê? Para, nos corredores da política, defenderem os interesses dos combatentes e das suas famílias. Para, no exterior, como estamos fazendo hoje aqui, defenderem os valores superiores de Portugal, o bem-estar, a segurança, a justiça, a liberdade. E é necessário que se compreenda que existem ainda instituições como esta, instituição particular de solidariedade social, que representa o sentimento de um país inteiro. A minha mensagem é esta: Pena Macor fez história hoje, como outros lugares de Portugal têm feito, e continuará a fazer história. Os vossos filhos, os vossos netos, serão incapazes de deixar abater este monumento, porque embora ele seja feito de pedra dura, por vezes há quem destrua a memória, há quem destrua a história, mas há sempre quem a reconstrua. E nós portugueses de hoje, estamos prontos a reconstruir a história. Muito obrigado por me terem dado a possibilidade de falar nesta cerimónia. Muito obrigado, Sr. General. As suas palavras entusiasmaram-nos. E a mim também, que andei por ultramar, e que no sábado passado, em Fátima, conjuntamente com o pessoal da minha companhia 189, comemoramos os 50 anos da nossa ida para Angola. Muito obrigado, Sr. General. Iremos ouvir agora a intervenção de um ex-combatente
e o promotor fundamental desta obra, professor Libério Candeias Lopes. Excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores, caros ex-combatentes. Antes de começar as minhas palavras, quero felicitar o Sr. General pelas palavras que lhes dirigiu. Não me levem a mal, mas começarei a minha curta intervenção por recordar o dia 1 de junho de 1961. Faz hoje precisamente 50 anos que entrei pela primeira vez na Escola Prática de Infantaria de Mafra, onde fiz a minha recruta. Foi o início do meu serviço militar obrigatório, que seria prolongado por 4 longos anos, 2 dos quais na Guiné, e que, por mais tentativas que tenha feito, nunca consegui libertar-me das muitas recordações ali vividas, umas boas, outras más, a maioria péssimas. E tal como eu, centenas de jovens do nosso concelho, alguns dos quais aqui presentes, fizeram o mesmo percurso: recruta, especialidade e depois Guiné, Angola ou Moçambique. Não menciono os territórios de Goa da Mãe de Iu, porque os mesmos foram invadidos pela Índia no dia 18 de dezembro de 1961. Recordo os nossos camaradas militares do Conselho que estiveram prisioneiros há alguns meses, passando sacrifícios e humilhações, e que foram tão maltratados pelo governo de então. Pois foi nesse longínquo ano de 1961 que começou a Guerra do Ultramar, onde passou a maioria dos jovens portugueses daquele tempo e onde vieram a falecer cerca de 8.800 militares, 25 dos quais do nosso Conselho. São esses que estamos aqui a recordar e homenagear, ficando os seus nomes ali gravados para a posteridade. Gostaria de recordar e associar a esta homenagem as mães, esposas e noivas dos ex-combatentes, principalmente aquelas que ficaram sem os seus entes queridos na Guerra do Ultramar. Infelizmente, nem todas lhe puderam fazer um funeral digno e honroso, pois os seus corpos não lhes foram entregues. Numa sociedade civilizada como a nossa, isto ficou como uma nota na nossa história. Nós, no mato, nunca abandonamos um camarada em situação de perigo que estivesse ele ferido ou morto. Todos nós fomos movidos pelo patriotismo em que fomos educados e que era servir a pátria. Andamos debaixo de fogo, arriscamos a vida, lutamos por um ideal, fizemos o que o país político nos pediu. Cumprimos em tudo aquilo que nos foi exigido. Todos nós aqui presentes, ex-combatentes, servimos com dignidade as Forças Armadas e sentimos-nos orgulhosos por isso. Perante o que fizemos, o que recebemos em troca. Como fomos tratados pelo poder político ao longo dos anos? Será que todos nós estávamos preparados para regressar à vida civil? Alguém nos perguntou ou avaliou no que dizia respeito à saúde física ou mental? Pessoalmente, a minha avaliação é muito negativa. Porém, mais que subsídios e outros benesses, queríamos consideração e respeito por todos aqueles que tudo deixaram, uns voluntários, outros involuntariamente para servir a pátria. Mas por terras de África nem tudo foi mal. Há uma coisa que ali aprendemos: a valorizar e agradecer a amizade cimentada na luta e no sacrifício dentro das matas da Guiné, de Angola ou Moçambique. Como exemplo disso, menciono os encontros anuais entre os ex-combatentes que se realizam do norte e do sul de Portugal. E foi num desses encontros, neste caso dos naturais e residentes de Aranhas, que elaborei uma proposta a pedir à Câmara Municipal a construção de um memorial dedicado aos ex-combatentes do Conselho. É de salientar que a referida proposta foi aprovada por unanimidade em sessão de Câmara, tendo o município acarinhado desde logo a ideia. Este encontro é o seu resultado. É verdade que há algumas aldeias do Conselho que não esqueceram os seus ex-combatentes
e dedicar-lhes o nome de uma rua ou de um lago. Porém, Aníbal conseguiu, havia esta falha. O local onde nos encontramos e o memorial escolhido foi o resultado de várias reuniões de uma comissão, onde entrou a Câmara Municipal e alguns ex-combatentes das diversas freguesias e que foi possível juntar. De hoje em diante, este monumento traduzirá o reconhecimento público do Conselho por todos aqueles que lutaram em África e principalmente por aqueles que ali morreram. Passará certamente a ser um local a visitar por todos os ex-combatentes do Conselho e aqueles que hoje, por diversas circunstâncias, não puderem estar presentes, falam certamente numa próxima oportunidade. Nós sempre respeitamos os nossos camaradas de armas mortos em combate e nunca os esquecemos. Para finalizar, uma palavra de agradecimento a todos os que colaboraram nesta cerimónia. À Câmara Municipal, sem a qual este memorial não seria uma realidade. À Assembleia Municipal, ao Presidente da Liga dos Combatentes, Sr. General Chito Rodrigues, ao Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes, Castelo Branco, ao Reverendo Arcipreste Padre Manuel Toscano, aos militares do Regimento de Cavalaria de Abrantes, ao Sr. Representante do Governo Civil, aos ex-combatentes que colaboraram com a Comissão Organizadora, aos órgãos de comunicação social e redes sociais que divulgaram este evento, aos senhores escultores Eugênio Macedo, um carinho muito especial para os alunos e professores da Escola Ribeiro Seixas aqui presentes e a todos os ex-combatentes aqui presentes, seus familiares e amigos, em meu nome e da Comissão Organizadora, o nosso bem-aja. Nelas se encontram os nomes dos mortos em campanha. Seguidamente, vai ser deposta uma coroa de flores por Sr. Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia Municipal e também flores pelo Sr. General Joaquim Chito Rodrigues. Silêncio. Estamos já no toque de homenagem aos mortos. Seguir-se-ão 15 segundos de silêncio. Antes da oração, eu gostaria só de lembrar aquela expressão do nosso épico. Creio que é mais do que adequada neste momento de homenagem aos vivos e aos mortos. Ele celebrava todos aqueles que pelos feitos valorosos se vão da lei da morte libertando. E por isso mesmo
nós lembramos daqueles que, tendo morrido pela pátria, libertaram-se da lei da morte, e os monumentos são apenas um símbolo daqueles que estão eternamente presentes na história e na memória dos homens. Por isso, neste momento, convidava-vos a todos a rezarmos a oração que todos nós bem conhecemos, que nos diz que todos somos uma família, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos uns dos outros, cá na terra ou lá no céu, em qualquer parte. Recolhidamente, portanto, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua, que as suas almas descansem em paz. Recordemos então os nossos mortos. Falecidos em Angola: Amílcar Augusto Jacinto Martins, António Cardoso Saraiva, António Fernando Ramos, António Manuel Borrego Carreiro, João Caria Ramos, João Lourenço Matos, João Manteigas Martins, José Costa Martins, José Marcos, Manuel Moiteiro Leitão. Recordemos agora os falecidos em Moçambique: António Lopes Salvado, Daniel Pereira Dias, João José da Fonseca Navais, Joaquim Moiteiro Ribeiro, José António Landeiro Ribeiro, José dos Anjos Silva, Manuel Campos Cardoso, Manuel Joaquim Coelho Proença e, por último, os falecidos na Guiné: António Mota Carlos, Augusto Figueira Caria, Domingos Ramos Rodrigues, Fernando Pereira Lopes Raposo, Joaquim António Cardoso Firme, José Maria da Silva, Júlio Antunes Sapo. Façamos 15 segundos de silêncio. E de descansar. Para ultimarmos esta cerimónia, temos a nossa banda de Aldeia de João Pires, hoje com pouca gente porque é dia de trabalho, que nos vai tocar o hino nacional. Representar!
atrás.